Olá a todos, meu nome é Felipe Rampazzo, irei apresentar o algoritmo Krystal-Cyber, um dos finalistas do programa do NIST para a definição de padrões de criptografia pós-quântica. Aqui um breve resumo dos principais assuntos que serão abordados, uma breve introdução à computação quântica e as motivações do NIST, introduzir os problemas dos reticulados, em especial o módulo Learn with Errors, que é a base do Kyber, e algumas características do algoritmo, como as especificações, modos de cifração e decifração e comparação com outros finalistas. Bom, o que é a computação quântica, então? Verificou-se que é possível construir um computador quântico, em que os bits dariam lugar aos qubits, e podem assumir os valores 0 e 1 ao mesmo tempo antes de serem medidos, que se chama de sobreposição quântica. Por meio de portas quânticas, se manipula esses qubits para que eles consigam, para que se atinja todos os estados possíveis simultaneamente. Esse paralelismo quântico não se aplica a todos os algoritmos, porém verificou-se que na teoria o algoritmo do Shor ele se aproveitaria dessa característica e conseguiria fatorar um grande número E em seus fatores primos, o que acarretaria na quebra de todos os ou quase todos os algoritmos de chave pública que utilizamos atualmente. Para se precaver, então, uma possível quebra da internet, o NIST desenvolveu um projeto para a escolha do novo algoritmo que vai ser o padrão de criptografia pós-quântica. Em 22 de julho de 2020 foi divulgado a terceira rodada, com 4 finalistas. Espera-se aí que até 2025 esses padrões sejam definidos. Essa data é importante porque alguns pesquisadores da área calculam que até 2030 há uma chance de 50% de se quebrar o RSA. Alguns métodos estão sendo bastante estudados para desenvolver algoritmos pós-quânticos. Em especial, podemos destacar aqui os baseados em reticulados. Dos 4 finalistas, 3 utilizam esse método e tem se mostrado bastante promissor. Bom, o que é então o Krystal-Cyber? É um algoritmo de chave pública, ele possui nível de segurança do tipo Chosen Ciphertext Attack, tipo 2. Esse nível de segurança fosse um desafio ao algoritmo, em que um adversário ele pode decifrar ou encriptar quantas mensagens ele quiser, a fim de verificar relações estatísticas nesses resultados, antes que seja proposto um desafio em que ele tem que definir, a partir de um decifrado, qual mensagem claro é correspondente. Também fornece um mecanismo de encapsulamento de chave, que é o que chamamos de criptografia híbrida. Praticamente todos os algoritmos de chave pública fornecem esse mecanismo, em que é possível usar a chave pública para cifrar uma chave simétrica, que é muito mais veloz na cifração de textos longos. Bom, ele se baseia nos problemas dos reticulados, utilizando um método chamado Module Learn with Errors. Vamos explicar mais para frente. Bom, o que são então os reticulados? Os reticulados é um conjunto de pontos que se posicionam de maneira bastante simétrica e irregular no espaço. Um exemplo na natureza disso é as colmeias de abelha. Conforme a gente pode ver na imagem aqui, ele possui algumas características. Por exemplo, dado 2 vetores base, é possível realizar operações com esses vetores e encontrar qualquer ponto pertencente ao reticulado, o que é possível encontrar infinitos pontos possíveis. Qual é o seu uso em criptografia? Os reticulados possuem alguns problemas de difícil solução e podem ser utilizados como métodos de segurança. Por exemplo, encontrar um vetor quando adicionado um pequeno valor, representado aqui por E, de ruído. Esse desafio ele se mostrou muito difícil de resolver, mesmo para computadores quânticos.
Aqui é um exemplo, né, de problemas reticulados. Por exemplo, a gente tem o problema do vetor mais curto, em que, dado dois vetores base, encontrar o ponto mais próximo da base desses vetores. E o outro é, dado um ponto que não pertence ao reticulado, que é do vetor mais próximo, e encontrar um ponto que pertence ao reticulado mais próximo deste. Bom, o Learn with Errors é, então, um método que se baseia nesses problemas de difícil solução dos reticulados. A gente pode fazer um paralelo aqui com as curvas elípticas, não matematicamente, mas de exemplo, por exemplo, as curvas elípticas não são curvas elípticas, né? Elas são grupos elípticos. Aqui a gente pode fazer um paralelo também, que esse método Learn with Errors não é reticulado, mas é baseado nos problemas dos reticulados. Bom, o que é então esse método? Dado duas matrizes públicas, né, que são esses valores em azul, determinar o valor em vermelho que resultou na segunda matriz pública aqui demonstrado. Né? Esse método ele não pode ser aplicado dessa forma na criptografia porque ele é de fácil solução usando a eliminação de Gauss, que transforma esse exemplo num sistema linear de solução mais fácil. Porém, se adicionarmos uma segunda matriz de coeficientes baixos, a gente pode chamar de ruído ou erro, né? Matriz de erro, resulta numa matriz verde que tende a ter os valores parecidos com algo randômico ou aleatório. Assim, a gente pode definir que a matriz azul e verde são nossas chaves públicas e o valor vermelho é a chave secreta. O método apresentado aqui, então, tem um problema, que como a nossa matriz ela é randômica, os valores são randômicos, se utilizarmos isso como chave pública, teremos uma chave muito grande. Por isso, usamos métodos estruturados baseados em reticulados como chave pública. Assim, chegamos no Ring Learn with Errors, que cada linha da matriz ela é cíclica em relação à linha de cima. Então, a gente pode ver que os elementos se repetem com um deslocamento em relação à unidade à linha de cima. Assim, a gente não precisa guardar a matriz inteira, apenas a primeira linha já é suficiente. Bom, porém, o método que é utilizado, ele segue algumas regras. Então, a gente usa um anel definido aqui em cima, faz algumas operações, transforma a primeira linha em um polinômio, a gente pode ver aqui no canto, então a gente transforma isso em um polinômio, multiplica por x e divide por x elevado a 4 mais 1. O resultado, então, é 11x ao cubo, x ao quadrado mais 4x, menos 10. Então, entra uma regra. Qual é essa regra? Se o x é negativo, a gente faz mod p. Mod p. No caso, p no nosso exemplo é 13. Então, menos 10 mod 13, o valor é 3. E assim a gente faz para todos, calcula todas as linhas da matriz. Como é cíclico, como foi dito, né, basta então fornecer a primeira linha como chave pública e temos então uma chave pública bem menor. Então ficaria dessa forma. Teremos então um resultado randômico aqui, a escolha de uma chave secreta, adiciona-se um pequeno ruído de coeficientes baixos e o resultado é a segunda parte da nossa chave pública. Enfim, chegamos ao módulo Learn with Errors. Qual a diferença entre esse e o Ring Learn with Errors? Que ao invés da linha ser um polinômio, cada entrada da matriz é um polinômio de n elementos. O restante permanece o mesmo. Temos a chave secreta, um pequeno ruído e o resultado é a segunda parte da chave pública. Qual é a diferença então entre o Ring Learn with Errors e o Model Learn with Errors? Como foi dito, no anel, uma linha é o polinômio, enquanto aqui a gente tem um bloco de n elementos que forma um polinômio. A vantagem desse módulo é que eu não preciso ter uma matriz tão grande, eu posso ter uma matriz, como a gente vai ver aqui, bem menor,
E por meio de métodos de cálculo como a transformação de Fourier é possível realizar esses cálculos polinomiais com grande velocidade. Como é feita então a geração de chaves no módulo Learn with Errors, que é utilizado no Kyber? Alice gera uma matriz randômica inicial, escolhe uma chave secreta, aplica um pequeno valor de erro de coeficientes baixos, e o resultado é a segunda parte da sua chave pública. Bob, então, que deseja enviar alguma mensagem para Alice, ele gera uma matriz de valor aleatório e faz duas operações, primeiro numa parte da chave pública e depois na segunda parte da chave pública. Então, ele adiciona um pequeno valor de erro aqui, de ruído diferente, resulta no valor de U. Depois, usa o mesmo valor de R, pega a segunda parte da chave pública de Alice, adiciona um segundo ruído aqui de coeficiente baixo, e dessa vez adiciona a mensagem que deseja enviar, que vai resultar no valor V. Essa é uma outra forma de ver aquele processo. Se substituirmos então P pelos valores que o resultaram, né? Temos então que R vezes vezes a chave secreta de Alice. Aqui, como são dois valores pequenos de a gente pode somar, resultando num outro valor de erro de coeficiente baixo, e adicionamos a mensagem. O interessante aqui é ver que, quando adicionamos a chave secreta, a U, dando uma pista de como seria então a decifração, temos que o valor de U e V são bem parecidos, exceto então que V contém a mensagem que Bob deseja enviar. Então, Alice, para fazer a descriptação, ela pega o valor de U enviado por Bob, aplica então uma operação com a sua chave secreta, que vai resultar num valor que a gente pode chamar de V'. Então, V, que é igual V', exceto que V tem também o valor de M, que é a mensagem que Bob enviou. Isso vai resultar no valor de M, porém, é necessário fazer um arredondamento, porque como foi adicionado alguns ruídos, o valor de M não está preciso aqui. Então, como que é feito esse arredondamento? Pega-se o módulo, no caso, vamos chamar o módulo de Q, divide por 2. Se M estiver mais próximo desse valor do que de 0, M é 1. Se M estiver mais próximo de 0 do que de Q barra 2, o M é igual a 0. Aqui são alguns parâmetros definidos no Kyber. O NIST definiu 3 níveis de segurança, nível 1, nível 3 e nível 5. Temos então o valor N, que define o número de elementos do polinômio, o valor K, que é a matriz, né, a dimensão da matriz. Então a gente pode perceber que quanto maior a dimensão da matriz, maior é a segurança. O valor de Q, que é aquele módulo que a gente usa no arredondamento, ele é definido igual para todos. N1 e N2 são valores relacionados aos ruídos, e DU e DV a parâmetros de compressão e decompressão. Um parâmetro que vale destacar aqui é esse valor delta. Esse valor delta ele indica a probabilidade de falha no arredondamento, na hora de fazer a decifração. São valores muito baixos, e para ter noção de quão baixos são esses valores, tem um exemplo interessante, que é se tivermos 2 elevado a 80 instâncias de Kyber sendo executadas a cada segundo a partir de hoje, o Sol se tornaria uma anã branca antes que houvesse chances de encontrar uma falha na decryptação. Então são valores bem baixos. Agora uma comparação com o Saber, um dos finalistas, provavelmente o principal rival, vamos dizer assim, do Kyber. A gente percebe que o Saber tem uma vantagem, né, em relação ao tamanho de chave para todos os níveis de segurança, 1, 3 e 5. Porém, o Kyber tem uma vantagem no tempo de operação. Então, tanto para gerar chaves quanto para encriptar e decriptar, ele é mais rápido
do que o Sabre. Esse ortográfico é interessante porque mostra as diferenças de chave pública e de texto cifrado dos finalistas. Então, a gente tem aqui os 3 primeiros são os baseados em reticulados, e esse último aqui é baseado em código, que a gente vê que tem uma chave pública muito grande, tanto é que o tempo de geração de chave dele é muito, muito maior do que todos os outros, porém ele gera um texto cifrado muito menor do que os baseados em reticulados. Bom, o que a gente pode concluir de tudo isso, então? Provavelmente a segurança será baseada em reticulados. É um método que tem se mostrado bastante promissor. Dos finalistas dos algoritmos finalistas de chave pública, dos 4 finalistas, 3 são baseados no problema dos reticulados, utilizando métodos diferentes, mas baseados no problema dos reticulados. E dos finalistas da categoria assinatura digital, dos 3 finalistas, 2 são baseados nos problemas dos reticulados. Quanto à escolha do Crystal Kyber, o que pode favorecer a escolha, a definição desse algoritmo como padrão? Caso não se encontre, né, nenhum erro grave em nenhum deles, um que pode favorecer a escolha do Kyber é que o Crystals de lítio, que é a finalista, mas na categoria assinatura digital, ele é formado pela mesma equipe do Crystal Kyber. E, além disso, ele também é baseado no problema do módulo Learn with Errors. Então, isso poderia facilitar uma implementação conjunta, entre os dois, né, porque os dois, de assinatura digital e de criptografia de chave pública. Isso aí poderia ser um ponto favorável ao Crystal Kyber. E a pergunta que fica é se estaremos prontos a tempo, né? Se o padrão será definido antes que um computador quântico seja desenvolvido. As pesquisas estão bastante avançadas, é provável que isso aconteça antes, mas não se tem muito tempo. Bom, e com os trabalhos futuros, por enquanto, os testes são todos baseados apenas na segurança e na criptografia. Ainda não se analisou o desempenho deste com outros protocolos da internet. Há alguns trabalhos, poucos, mas há alguns trabalhos que estão analisando o desempenho desses protocolos com o hardware que temos atualmente. Por que isso é importante? Porque a ideia é que se desenvolva um modelo híbrido, né, que mantenha conformidade com os padrões que nós temos e que pessoas que precisem que as suas operações mantenham sigilosas, mesmo depois que surge um computador pós-quântico, já possa ir utilizando esse tipo de algoritmo. Um exemplo que a gente tem aqui é o Open Quantum Safe Project. Bom, era isso que tinha para apresentar. Espero que tenha sido claro aí, e obrigado.